pessoal. Bom dia a todos. São 10h35. Bom dia para o Miguel também, que chegou um pouquinho depois. Nós já temos a programação do segundo semestre já toda montada e eu vou circular mais tarde. Hoje mesmo eu recebi agora, ela tinha saído com um pequeno probleminha de digitação, então agora foi corrigido. Nós vamos circular, dessa vez nós temos a programação inteira para o semestre, mas toda semana a gente faz uma divulgação mais específica, não é? Como aqui foi feita agora. Hoje a do PJ, então ele sai sozinho, não é? Mas tem nas outras, quando for um ambulatório, todas as pessoas que participarem da apresentação, elas vão ter a divulgação, tá bom? Bem, agradecer o professor Marcelo Feijó. Realmente nós gostaríamos de iniciar o segundo semestre em alto estilo, né? Então o professor Marcelo Feijó é uma pessoa que a gente preza muito, principalmente por tudo que ele tem desenvolvido no TEPT, não é? Então, ele é um professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, pós-doutorado em Neurociências na Unifesp. Ele fez um estágio na Brown University, terminou o doutorado na Unifesp em 2002. Ele passou também no IANSP, fez mestrado e doutorado lá. E, mais importante, ele é fundador do Programa de Atendimento em Violência e Estresse do Departamento de Psiquiatria. Feijó, super obrigado por ter aceito o convite. Ele vai nos falar sobre as evidências científicas no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. Legal, Feijó. Obrigado, Jair, pelo convite. Então, pensei no que poderia falar nessa primeira reunião, né? E resolvi falar um pouco sobre o tratamento, né? O que existe de evidência científica sobre o tratamento do estresse pós-traumático. Antes de começar, né, a falar especificamente do tema, eu achei que seria interessante, né, colocar em termos didáticos até pelos residentes, os alunos de pós e de graduação que possam estar assistindo a aula. A nossa especialidade é uma especialidade eminentemente clínica. Então, o diagnóstico, que é o central da medicina, né, no que nós fazemos é o diagnóstico. Na psiquiatria, a anamnese e o exame psíquico têm uma relevância muito grande, porque é a partir daí que nós vamos fazer o tratamento, o diagnóstico, e propor o tratamento em cima desse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é fundamental. O diagnóstico tem várias subtipos, né, de diagnósticos, né? O diagnóstico nosográfico que nós vamos dar, que é o que direcionam as diretrizes de tratamento, os guidelines. Nós vamos então fazer a partir dessa anamnese, dessa avaliação psicopatológica do exame psíquico, um diagnóstico psiquiátrico, né, se existe ou não, se ele está presente ou não, e se existem outras condições médicas. Isso vai nos guiar, porque a partir desses diagnósticos existem vários estudos que vão falar sobre o que é essa condição, qual é a evolução, qual é a prevalência, quais são os tratamentos que funcionam, como funcionam, qual é o prognóstico que essa patologia que nós estamos diagnosticando tem. Mas o diagnóstico ele é um tema muito complexo, né? Ele é polêmico, ele está sempre em mutação, em transformação, e ele depende muito do que se está estudando, da cultura, e existem de tempos em tempos mudanças de paradigmas, né? O próprio diagnóstico psiquiátrico, pegando o DSM-3, né, que é um paradigma de uma mudança da psiquiatria, que vem da Associação Americana de Psiquiatria, da APA, os dois primeiras edições, DSM-1 e o DSM-2, eles eram fundamentados em teorias psicanalíticas, né? E o DSM-3, que veio em 1980, foi proposto a partir de uma grande polêmica e de
críticas que se existiam sobre a psiquiatria, né? Um movimento antipsiquiátrico, críticas sobre os tratamentos que que existiam, de lugares onde se tratavam os pacientes com problemas psiquiátricos. Então, ele se propôs sendo uma outra abordagem ateórica e categorial. Naquele momento existiam várias escolas, então quem fez residência, formação antes desse período, era comum você, numa discussão clínica, falar: esse paciente tem esquizofrenia segundo os critérios schneiderianos, segundo os critérios do Kraepelin ou do Breuer. Então você tinha vários tipos de escolas com seus próprios diagnósticos, né, que criavam uma verdadeira torre de Babel em termos de diagnóstico. O DSM-3 é um movimento, né, que traz o diagnóstico categorial, trazendo aí os epidemiologistas, baseado numa medicina sanitarista, né, em que muito voltada para movimentos como da vacinação, né, que tinham da epidemiologia, de saber quantas pessoas são acometidas por aquilo. Então saem os clínicos da APA e entram os epidemiologistas com a proposta categorial. A proposta categorial trouxe avanços inegáveis. Nós avançamos muito em termos de conhecimento da prevalência, da evolução desses quadros, né, de quanto eles afetam, né, do burden que eles causam na sociedade. Então a gente, com ele, mostrou a importância do estudo das doenças mentais, né, e o impacto que ela tem na sociedade. Contudo, começaram a ter muitas críticas daquelas pessoas que estavam na clínica e também na academia fazendo estudos, porque esses diagnósticos categoriais, então são categorias restritas, elas se sobrepõem. Então, um quinto dos pacientes na clínica vai ter todos aqueles diagnósticos, critérios diagnósticos que cada categoria fornece. E ele acaba tendo vários diagnósticos, a comorbidade. Então você tem um paciente que tem TEPT, que tem depressão, que pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, e essa sobreposição faz com que os diagnósticos sejam difíceis de serem estudados do ponto de vista da neurociência, porque existem muita sobreposição nessas categorias, elas são heterogêneas. Então essa crítica, ela é bem forte, foi tentando ter nessas várias revisões do DSM e acompanhado pela CID também mudanças, né, com relação a esse modelo, mas todos seguiram esse modelo e as críticas continuaram. O DSM-5 é uma tentativa de contornar essa questão do diagnóstico categórico e ele cria uma noção de espectro, né? Então ele tem uma noção categórico-dimensional, se propunha o uso de escalas para avaliar também essa gravidade de cada diagnóstico, né, com relação à sua gravidade, do leve ao moderado, e a noção de espectro. Tem o espectro do transtorno autista, o espectro bipolar, o espectro esquizofrênico e de outras psicoses, mas se mantém a categoria, né, continua a ter as mesmas críticas dessa dificuldade de fazer as pesquisas e fazer com que a neurociência, os achados da neurociência, possam servir nessa orientação do diagnóstico para entender os mecanismos fisiopatológicos, por conta dessa heterogeneidade que a categoria propõe. Essa terceira mudança de paradigma que agora tem se tornado mais forte, vem desde essa proposta do ARDOC e de outras propostas, de um diagnóstico que se chama translacional, que é um modelo que foi usado, por exemplo, na oncologia, onde antes se faziam classificações por cânceres de sistemas, cardio, endócrino, e começaram a ver que a classificação poderia ser feita pela genética. Então, eles estudando a genética dos tumores, viram que
existiam certos tumores com características genéticas bem distintas, com tumores que podiam existir em sistemas diferentes. Então, a orientação diagnóstica translacional baseada na genética é diferente da anterior, e essa é uma proposta também na psiquiatria, que nós possamos encontrar novas variáveis dimensionais, endofenótipos, conectomas, que possam existir em condições que hoje tem categorias que se misturam, e com isso ter tratamentos e intervenções mais direcionadas. Mas isso ainda não é uma realidade, né? São propostas e pensamentos, né? São propostas para um futuro. Mas o que a gente pode fazer hoje, né, com relação a isso que a gente tem? Os objetivos do tratamento do estresse pós-traumático, ele tem que se partir da fisiopatologia e dos conhecimentos que a gente tem, né, que é diminuir ou remitir os sintomas, evitar que o estresse contínuo determine a deterioração, né, evitar uma neuroprogressão que existe e alcançar uma estabilidade de funcionamento de uma pessoa, né. Tentando entender esses objetivos, é sempre interessante entender a psicopatologia e a neurobiologia que pode estar relacionada entre elas, né? Então, um indivíduo que tem estresse pós-traumático é um indivíduo que necessariamente passou por uma vivência traumática muito intensa, que colocou em risco a vida, a integridade desse indivíduo. Então, essa é a característica do trauma que vai levar o diagnóstico de TEPT. E a partir daí, esse indivíduo vive esse trauma constantemente. Ele vive como se ele fosse novamente ser agredido a qualquer momento, mesmo que ele esteja sem um perigo real. Então, essas memórias traumáticas, elas são revivenciadas sem a vontade do indivíduo, né? São memórias intrusivas e com todo o componente fisiopatológico e psicológico de intensidade, de sofrimento. Então, é muito sofrido esse tipo de vivência, que faz com que o indivíduo comece a evitar gatilhos e situações que possam desencadear esse pensamento. Então, ele tem essa evitação. Isso porque esse indivíduo vive essa atualidade desse perigo, porque ele tem uma incapacidade de elaborar o trauma. Então, aí é um problema da memória desse indivíduo. Assim, ele vive como uma memória que está uma memória de trabalho. Ele não elabora, ele não consolida essa memória. Ele não incorpora essa vivência traumática na sua história, no passado. E com isso, vivendo nessa atualidade de um perigo que é sempre constante, ele se sente incapaz, ele tem um sentimento de incapacidade, de como ele vai reagir, de como ele pode evitar esse evento traumático. Isso faz com que ele comece a desconfiar das pessoas e de si mesmo, da sua própria capacidade. Então existe uma alteração da identidade desse indivíduo, o que é muito profundo no indivíduo, porque nós, como seres humanos, a gente precisa do outro para nos afirmar, para nos reconhecer. Então a gente tem que ter essa necessidade de pertencimento que fica muito enfraquecida nesse indivíduo com o estresse pós-traumático. Esse indivíduo que confunde que sempre está em perigo, mesmo em lugares onde ele não tem o menor perigo, ele começa a perder essa delimitação entre o que é o imaginário e o que é o real. Então essa perda da sensação da realidade é uma função psicológica que demora para ser construída no desenvolvimento do indivíduo. Então, essa seria a psicopatologia do indivíduo com TEPT e com uma série de sintomas que vêm cognitivos e afetivos ligados a essa psicopatologia. Então, o indivíduo que tem emoções intensas, medo, pânico, angústia, esses sentimentos de incapacidade, ele tem dissociações cognitivas, amnésias, dissociações e anestesias afetivas. Então, existe uma alteração profunda do funcionamento cerebral desse indivíduo com repercussões psicológicas. Pensando nessa psicopatologia, os guias que nós teremos como tratamento seria um alívio dessas emoções intensas, né, do pânico, da angústia,
utilizando medicamentos, fazendo um acolhimento e, principalmente, segundo o que eu entendo, né, a nossa função, é importantíssimo você fazer essa aliança terapêutica, uma relação empática com o seu paciente, fornecendo segurança e suporte para esse indivíduo. Então, essa é o fundamental no sucesso do seu tratamento, é fazer essa aliança terapêutica e facilitar, junto com esses recursos, essa elaboração dessa vivência traumática, fazendo com que o indivíduo reflita sobre suas crenças e sentimentos. E com isso ele vai retomar esses sentidos de autonomia, de segurança, de confiança em si mesmo e nos outros. E reformular, conseguir fazer com que essa vivência traumática seja elaborada e seja incorporada na vida dessa pessoa, sendo então aí diminuindo a intensidade desses sintomas. Como que a gente consegue isso? Né? É muito difícil, né? Então é complexo. Você pega um paciente com muitos sintomas, com muitos comprometimentos. Como você vai conseguir? A gente tem algumas guias, né, os diretrizes que nos vão indicar o que já foi feito e o que funciona, né? São diretrizes que são baseadas em evidências científicas, né, e que, em geral, usam a psicoterapia e as medicações. Existem vários guidelines, né? Eu citei aqui algumas delas, né? Tem o inglês, o NICE, tem essa Sociedade Internacional de Estudos Traumáticos, o ISTS, tem o VA, né, que é o Veterans Administration americano, eu coloquei aqui 2 vezes, né? Duplicado, que é muito poderoso, né, que trabalha com os veteranos e a partir até dos veteranos é que surgiu a força para se criar o diagnóstico de estresse pós-traumático. Existe a Associação de Psiquiatria e a Psicológica de Americana, a Associação Australiana e da Nova Zelândia, e o APA e a Associação de Psicofarmacologia. Todas elas, com exceção aqui da Associação de Psicofarmacologia, que ela não levantou o tratamento psicoterápico, todas elas indicam psicoterapia como tratamento de primeira linha, né? E a gente vai ver que muitas são semelhantes, né? Então, a psicoterapia focada no trauma, ou a terapia cognitiva comportamental focada no trauma, o MDR também é bastante citado como primeira linha. Então, a primeira linha existe em praticamente todas. Algumas colocam como primeira linha inibidores seletivos e a venlafaxina, mas algumas importantes, como a NICE, o ISTSS e o guia da Associação Australiana e do WPA, colocam a medicação como não de primeira linha, sendo usado somente se necessário. E a psicoterapia, então, é a primeira indicação do tratamento do TEPT. Mas existem aí questões sobre isso, né? Primeiro, isso é reforçado, né, nessas publicações, e principalmente nas associações anglo-saxões, porque eles usam bastante o método comportamental para, como esse trauma, né, e o condicionamento, né, e a dificuldade de consolidação dessa memória, como um modelo para o entendimento do estresse pós-traumático. Então, os tratamentos de exposição seriam quase que intuitivos no tratamento dessa condição. Isso tem um peso nessa formação desses guidelines. E existe uma alegação de que a medicação não tem efeito, mas aí o que nós propomos é de ver se existe um embasamento real nessa indicação, né? E pouco se fala do tratamento combinado, né? O que é um problema, porque se a psicoterapia e psicoterapias especializadas são a primeira indicação, isso vai excluir a grande maioria das pessoas de poder ter acesso a algum tipo de tratamento, porque a formação em terapia cognitiva comportamental
era muito difícil, tem poucos especialistas, praticamente na rede pública não existe você poder fazer uma indicação desse tipo. Não colocar a medicação cria um gap aí para essas pessoas. E também é uma forma de ver o tratamento reducionista do nosso ponto de vista. Porque, como a gente sabe, a gente estudou, acabou agora um estudo temático sobre estresse pós-traumático e neuroprogressão, que no estresse pós-traumático também existe uma neuroprogressão, ou seja, existe um estresse intenso e contínuo que leva a danos, né, cerebrais e no próprio sistema inflamatório, imune, endócrino desses indivíduos. No nosso estudo, inclusive, mesmo que as mulheres que tinham estresse pós-traumático melhoraram dos seus sintomas clínicos, a atividade inflamatória persistiu e persistia o encurtamento do tamanho dos telômeros dessas mulheres, né, levando a uma evidência de um envelhecimento precoce que a doença causava. Então, existem mecanismos subjacentes que precisam ser também pensados nesse tratamento, além do que nós já temos hoje em dia. Existem preditores de resposta a esse tratamento, né, que também falam nessa noção multicausal da patologia, né, que são fatores genéticos, epigenéticos, psicopatologia prévia, gravidade do trauma, se teve um trauma interpessoal isso vai pior, enfim, existem muitas outras questões que devem ser pensadas no tratamento, e aí foi por isso que eu coloquei aquela questão do diagnóstico. A gente não faz só o diagnóstico dos sintomas, mas é do paciente, do entorno, da condição familiar, das suas relações, da sua questão de inserção na cultura, para pensar um tratamento mais abrangente. Nós propomos, né, eu, a Andréia e com dois alunos de graduação, em fazer uma revisão sistemática dos tratamentos atuais de estresse pós-traumático sobre a qualidade dessas evidências que existem hoje. Então, nós fizemos uma revisão sistemática de psicofármacos e de psicoterapia em estresse pós-traumático. A gente avaliou a qualidade dessas evidências usando ferramentas validadas e bastante usadas nesses estudos de revisão de ensaios clínicos e de revisão sistemáticas. Essa primeira revisão de psicofármacos, nós conseguimos incluir, a partir desses ensaios clínicos, 20 estudos, sendo que 15 ensaios clínicos randomizados e 5 revisões sistemáticas ou meta-análises. Então, essa foi uma revisão feita sob orientação da Andréia, do aluno de medicina Cauê Nascimento. Nesses 20 anos foram estudadas várias substâncias, né? E aqui em preto as que tiveram uma evidência de melhor qualidade, né? A sertralina, a quetiapina, a venla, prazosina, os antipsicóticos atípicos e a paroxetina. Várias outras a gente vai ver aqui, né? Rivastigmina, ganaloxone, que é parecido com naloxone, ketamina, pregabalina, alguns outros, mas que não têm evidências tão boas. O que foi encontrado, né, com relação a esses achados? Que a sertralina, o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, foi a única substância que tinha um nível 1 de evidência de qualidade. Ela tinha um ensaio clínico com um nível de evidência 1, né, e tinha outros resultados, todos eles indicando uma moderada ação. Né. Teve outras que estão aqui em vermelho, né, a venlafaxina e a paroxetina, que também tinham benefícios moderados, né, mas o nível de evidência é de uma qualidade um pouco abaixo, nível médio, nível 2. Os antipsicóticos atípicos também são testados, os níveis de evidência ainda são não tão bons, 2 e 3,
e uma revisão de nível 2, que fala que eles teriam melhores para sintomas intrusivos. Interessante aqui também de citar, né, nesse estudo que a Andrea orientou, que a prazosina, né, que nós não temos aqui, agora nós estamos usando a doxazosina, mas não tem estudos sobre ele, ela tem uma eficácia para transtorno de estresse agudo, né? Então antes dos 30 dias que são necessários para o diagnóstico do TEPT. Existe um nível 1B de qualidade. E os canabinoides, né, que são bastante falados e polêmicos, saíram agora algumas publicações tanto da EPA quanto da ABP falando que não tem dados suficientes, e isso confirma que os níveis ainda de evidência são muito ruins, né, e que precisam de mais dados para poder falar alguma coisa sobre a evidência do uso de canabinoides. E na psicoterapia, o que a gente tem? Também a gente fez o mesmo esquema da revisão sistemática. Foi uma revisão sistemática feita com um aluno, o Heitor, né, e orientado por mim, e nós não achamos nenhum estudo, nenhum tipo de psicoterapia com um nível 1 de evidência em termos de qualidade, né? Então isso bate contra a indicação de quase todos os guidelines existentes, onde ela é a primeira linha, mas não existem estudos de nível 1 de qualidade em termos da psicoterapia. A gente sabe que é muito difícil de fazer ensaios clínicos em psicoterapia. Eu fiz alguns aqui no Brasil e é uma dificuldade enorme. Nós recentemente fizemos um ensaio clínico comparando a sertralina com a terapia interpessoal adaptada para o estresse pós-traumático, e é uma dificuldade, inclusive, de publicação, né? Para fazer é um trabalho imenso, e talvez isso seja também um dos motivos que nós não temos estudos com nível de evidência elevado. Os vieses são muito grandes dentro do ensaio clínico de psicoterapia. Varia desde a formação do terapeuta, né? Os terapeutas são diferente de você, quando você compara a sertralina, você sabe que aquelas pessoas estão tomando 50, 100 miligramas de sertralina ou de alguma substância, né? Mas quando você tem terapeutas treinados em tal técnica, existem diferenças. Existe um terapeuta com mais experiência, com menos experiência, com maior capacidade empática. Então, o fator terapeuta é muito importante, né? E que ele siga também aquele manual que foi proposto pela técnica. Interessante é um estudo de um psicólogo americano, John Norcross, que falou no Brain agora, em Gramado, 2022, e que ele fez um estudo do que funciona na psicoterapia. Então eles estudam isso há bastante tempo e o resultado deles é muito forte, que o que funciona na psicoterapia é o vínculo, essa ligação, né, do terapeuta com o seu paciente, independente das psicoterapias. Elas funcionam, né, mas o que faz funcionar é o vínculo. Nesse ensaio, nessa revisão sistemática, a gente incluiu 73 artigos, né, para essa síntese, e nós temos também várias revisões sistemáticas e ensaios clínicos. O número de tipos de terapias são bem extensos, né? Então tem o MDR, né, que é essa dessensibilização e reprocessamento, a terapia cognitivo comportamental focada no trauma, a terapia de exposição prolongada, a terapia cognitivo processual, e assim vai, né? São vários tipos de psicoterapias que foram estudadas dentro desses vários estudos que a gente viu. Tem um alto nível de recomendação, né, a terapia cognitiva comportamental focada no trauma individual, né, com alguns subtipos de terapia cognitiva comportamental, a terapia de exposição prolongada, a terapia cognitiva processual e a terapia cognitiva, são subtipos, né, e o MDR. Mas o nível de evidência é 2. Os estudos têm uma qualidade média, não é uma qualidade boa.
existem aí várias outras tipos de psicoterapia que têm um moderado nível e outras que ainda precisam de muitos estudos para serem recomendadas. As que são mais ditas são as terapias que são influenciadas por essa teoria do condicionamento, que é da onde surgiu até a ideia do diagnóstico do TEPT. Né? Essa teoria cognitivo-comportamental, né, onde a estrutura mental do medo, lembrança do evento, emoções associadas e os planos de fuga estão envolvidos nessa patologia. Então, o evento traumático funciona como um estímulo incondicionado, o indivíduo tem respostas de medo intenso, então são respostas incondicionadas. E faz com que estímulos neutros, né, que não teriam perigo, mas que estavam presentes no momento do trauma, passem a desencadear essa resposta do medo sem a ameaça real. Então, esses estímulos neutros se tornam condicionados e as respostas a eles têm essa generalização, que é o mecanismo condicionado. Então, a generalização leva a sintomas fóbicos e a perpetuação do condicionamento. Essa teoria é que leva à formulação dessas várias terapias, como a terapia cognitiva comportamental, que vai propor uma modificação no sistema de crenças desse indivíduo. Então, ele tem crenças distorcidas sobre o evento traumático, que acabam causando emoções negativas, que reforçam os sintomas do TEPT. Então, você vai fazer com o paciente uma identificação desses pensamentos distorcidos, pouco adaptativos, e melhorar essa cognição integrada a sistemas cognitivos prévios, né, levando a mais segurança, credibilidade, poder e controle. Essa é a lógica da TCC. Existem algumas técnicas que são a exposição prolongada, que é o considerado padrão ouro pelos guidelines, que vai fazer essa exposição imaginária, a exposição em vivo e a reestruturação cognitiva desse paciente. Não vou entrar em detalhe, né? Uma outra terapia que também tem bastante estudo, mas de nível também não tão bom, é uma terapia breve, né, de 12 sessões, que foi criada por uma psicóloga americana, a Rezik, que trabalha no VA, que é a terapia cognitiva processual. Também é muito parecido, tem uma parte de psicoeducação, do que é o TEPT, quais são os sintomas. O indivíduo faz um relato escrito sobre o tema, né, sobre o evento traumático, com descrição pormenorizada, e ele vai, nas outras sessões, ler sobre isso e trabalhar os pensamentos, os sentimentos associados ao trauma. Né? O terapeuta vai usando o questionamento socrático e outras estratégias para ajudar o paciente a pensar e questionar e modificar esse raciocínio disfuncional. Né? E ele vai tentando se tornar mais adaptado, mais funcional e melhorando o seu controle, a segurança. Então, o core, né, dessas, tanto da terapia cognitiva processual quanto tem muito a ver com aquilo que nós estávamos pensando a respeito da psicopatologia e do entendimento das reações psicológicas que o indivíduo tem a partir do momento que ele está doente. Uma outra terapia que tem bastante estudo e também tem um nível de evidência 2, mas de efeito moderado, é a MDR. É uma terapia que a base ela é comportamental, né, também cognitivo-comportamental, mas que ela usa algumas técnicas para fazer com que o indivíduo tenha, a partir de um processo, de um estímulo de fazer com que ele tenha movimentos oculares, né? Isso faz com que ele tenha ou facilite a ter vivências, pensamentos e lembranças, né? Então você facilita o acesso do indivíduo às memórias traumáticas, né? E esse acesso é paulatino, você vai focando em estímulos externos e é uma forma de fazer com que essa lembrança que possa estar inibida por intensa medo, angústia, vai surgindo mais facilmente e você vai trabalhar essas memórias de uma maneira a também fazer com que o indivíduo fique mais adaptado, eliminar o seu sofrimento. Né? Foi a Shapiro, ela tem uma característica que o indivíduo tem que ter essa formação, então é muito difícil fazer o
ensaio clínico, porque o indivíduo tem que fazer a formação, e é uma formação que não é tão barata, né? Então, no Brasil existe a associação de MDR, nós temos no PROV, mas não é tão fácil de conseguir esse tipo de tratamento. Existem algumas inovações que estão sendo estudadas, né, tratamentos combinados, né? Então, você combinar tratamentos. Um deles, e saiu inclusive na imprensa leiga, é a associação do MDMA, mas existem outras, como a iombina, né, que vai ser usada antes de uma exposição, então associada a uma técnica de exposição, e gerar uma menor resposta cardíaca ao sofrimento. Tem também indivíduos que usam o MDMA, né, junto com uma psicoterapia, o propranolol também, usado antes das sessões de terapia. Então, uma potencialização usando certas drogas, né? Existem perspectivas futuras, né, usando a realidade virtual, né, mas ainda são a serem estudadas, são evidências ainda muito fracas. Farmacologicamente, o que é que nós temos, né? Nós temos o MDMA, né? Eu vou falar aqui para os residentes, que eu imagino que eles não conhecem, nunca tenham ouvido falar no MDMA, né? Então é uma droga, uma anfetamina, em que ela vai ter uma liberação de serotonina, noradrenalina e dopamina muito intensa, né? Então, existe um mecanismo de inibição dessa recaptação nos circuitos mesolímbicos e uma reversão também da ligação com as proteínas. Então, você tem um estímulo muito grande, né, desses transmissores, que vão também fazer com que esse indivíduo tenha a liberação de cortisol, prolactina e oxitocina. Ela vai reduzir os sintomas depressivos de ansiedade e diminuir a resposta do medo. Então, a ideia dessa associação do MDMA com a psicoterapia é porque ela vai facilitar com que o indivíduo se vincule, sinta mais próximo, não tenha medo do outro, e ficaria mais fácil de ser trabalhada essas vivências traumáticas. Nesse estudo onde se usou o MDMA, foi feito com uma psicoterapia, uma terapia focada no trauma, e usavam a substância, né, essa dose, né, nos indivíduos, e alguns ficaram com placebo. O grupo que teve essas sessões, né, então eram 2 a 3 sessões onde eles usavam, não eram todas as sessões, e essas sessões eram sessões muito extensas, né, com durações até de algumas horas, né? 2 a 3 sessões de 90 minutos. E a sessão no dia seguinte do MDMA, né? Então, eram 2, 3 sessões normais e uma sessão muito longa, com 8 horas de duração, com o uso da substância, né? Então, novamente, você fazia uma sessão, 2 às 3 sessões, e uma segunda sessão com MDMA. Então, é uma junção com algumas sessões onde o indivíduo usava a substância. O que eles viram é que teve um efeito muito grande, um grande tamanho, né, de efeito 0,8, né, nos indivíduos que usaram o MDMA, comparando com aqueles que usavam o placebo, né. Após 2 sessões com MDMA, 54% dos pacientes já não tinham mais critérios para TEPT, né, comparado com o placebo. Tem efeitos adversos, né, como é uma descarga de noradrenalina e dopamina, tem aumento de pressão, temperatura, frequência cardíaca, pode ter um trismo e ter alguns outros efeitos colaterais. A ocitocina também é uma substância que tem sido usada, né, como também é um neuropeptídeo hormonal. Ele aumenta a confiança, aumenta essas questões da sociabilidade do vínculo, né? Então, a ideia de se usar essa substância. O neuropeptídeo Y, também aí com modulador da dopamina e do glutamato, também tem alguns estudos muito ainda restritos. A ketamina, que é um antagonista de NMDA, que tem esse efeito
de neurogênese, aumentando o BDNA, efeito anti-inflamatório, estabelecimento da conectividade, pode ser também um potencial agente terapêutico, né? Ainda precisa se estudar mais. Então, as conclusões que a gente tira é que existem muitos guias que consideram a psicoterapia como o tratamento ouro. Existe um viés de publicação da literatura sobre as psicoterapias, né? Os estudos positivos são mais publicados, dificuldades de publicar resultados negativos. Geralmente, os ensaios clínicos dos N são muito pequenos, comparados com o da medicação, e isso acaba levando a uma inflação do efeito do tamanho, o effect size dos estudos de psicoterapia, né? Então, pode ter um viés de publicação nessa avaliação. Então, hoje, eu acho que, em cima do que nós vimos, a gente não pode afirmar que existem diferenças entre os tratamentos psicoterápicos e medicamentosos. Precisariam ser feitos mais estudos comparativos entre medicação e psicoterapia, como foi esse que nós fizemos, e eles foram os dois eficazes e semelhantes, sem diferença entre os dois, e os estudos principalmente da combinação entre esses estudos. São estudos mais complexos de serem feitos, né? Você avaliar essa intervenção combinada. Então, as repercussões, né, é que a gente precisa ter mais intervenções que vão ser possíveis no momento que a gente começar a conhecer mais sobre os mecanismos envolvidos. Para isso, a gente vai ter que melhorar o diagnóstico psiquiátrico. Então, essa proposta de translacional vai levar a tratamentos mais direcionados, né? Então, esses estudos dependem dessa interação entre a clínica e a neurociência, que estudam os fatores relacionados ao funcionamento mental, desde os genéticos, moleculares, de imagens, e os psicológicos, sociais e epidemiológicos. Então, o avanço dessas questões diagnósticas tem esse desafio de incluir esses conhecimentos nas suas formulações. Mas, apesar de tudo, né, o principal elemento terapêutico é o profissional humano, né, que é fundamental, que vai basear e possibilitar que esses tratamentos se aconteçam de verdade. Então, é baseado na relação e no encontro. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Feijó. Muito objetivo, tranquilo, tem domínio total desse tema, né, como sempre. Muito, muito legal, muito obrigado. Feijó, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa nova categoria no CID-11, né, que seria do TEPT complexo, né, do transtorno do estresse pós-traumático complexo, né? Por que seria importante ter essa nova categoria, né? E se você tem conhecimento das diferenças de prognóstico e possíveis tratamentos? Essa é a primeira pergunta. A outra, olha, parece que do que você mostrou, o MDMA parece que é uma terapia que pode ter um efeito importante, né? A gente tem acesso ao MDMA, né? Você tentou fazer alguma coisa no PROV com esse tipo de medicação? Obrigado, Feijó. Bom, Jair, primeiro, né, com relação ao TEPT complexo, né, que a gente discute nas reuniões do PROV, né, a Andrea está aí, sobre o que é TEPT complexo, existe TEPT complexo, né, é um debate, né, então, tanto que ainda na CID não está. O que é o TEPT complexo, como diferencia, por exemplo, de uma paciente borderline, né, que é um transtorno de personalidade, então, porque nesses pacientes as histórias de trauma são muito frequentes, né, trauma na infância, abuso, então é um tema ainda que foi contemplado na CID-11 e, sinceramente, ainda eu e acho que no PROV a gente está aprendendo sobre isso, né? Se isso é útil na clínica, né?
A característica dele é que são pessoas que têm traumas repetidos no decorrer da vida. Eles foram pensados inicialmente até para pessoas que são sequestradas ou são torturados, que são repetidamente traumatizados, né? Mas isso também vai para pessoas que sofreram muitos abusos repetidos, num período precoce da vida, né, até a adolescência, e no momento em que ela está em formação da personalidade. Então, o efeito que esses traumas repetidos também vão levar na formação da personalidade, na capacidade de vinculação desses indivíduos. Então, o TEPT complexo seria uma mistura de indivíduos com sintomas de TEPT, mas também com uma série de instabilidades emocionais, né, essa desregulação emocional e vincular. O TEPT na DSM-5, ele incluiu um agrupamento que são dos sintomas negativos, cognitivos e afetivos, que poderiam incluir sintomas que estão dentro da categoria do TEPT complexo. Então, uma ideia de ter incluído esse agrupamento é que ali ele poderia ser indivíduos que têm mais sintomas cognitivos e de desregulação emocional. Então, essa categoria é uma categoria ainda polêmica se ela existe por si só, né? Mas já existe na CID-11. Acho que vão se testar e ver o que acontece, né? Ali. Com o MDMA, né, o Dartil está aí, ele até falou conosco, olha, esse estudo, esse ensaio clínico, eles estão querendo ter um grupo aqui no Brasil para participar, né, e tal. Isso foi bastante tempo já, porque demorou para ser aprovado, né, que o Dartil tinha falado. E a gente levou isso para discussão e, no fim, a gente ficou com medo de fazer esse estudo, né? Então, a gente ficou com medo de participar e como seria com os pacientes, né? Isso. Então, a gente acabou não entrando, foi um grupo acho que de Goiânia, né? Acho que é de Goiânia que fez isso. Dentro da discussão, né, o PROV é bastante democrático, eu queria fazer, mas eu perdi. Então, mas eu faria. E hoje em dia tem algumas pessoas que estão querendo fazer esses estudos, né? Eu acho que tem um potencial, né, nessas drogas psicodélicas, né? Tem um pouco de medo de usar no paciente psiquiátrico, né? Eu acho que talvez precisasse fazer mais estudos que eles falam fase 1, fase 2, né, em pessoas saudáveis, o que acontece. A gente teve algumas experiências com ketamina muito negativas também no PROV, né, uma paciente que a gente encaminhou, ela teve uma agitação psicomotora muito grande, ela teve vivências de estar sendo estuprada, então assim, foi muito ruim, né? Então, eu tenho uma cautela aí com isso. Mas eu acho que são drogas promissoras, né? Tem a ayahuasca, tem a iombina, tem a psilocibina, né? Que estão usando bastante. Então, eu acho que a gente precisa estudar mais. Mas isso eu acho que a gente ficou aí, acho que uns 40 anos sem pesquisa, né? Pela proibição. Então, vinha se estudando e teve uma quebra, né? Aí quais são as possibilidades dessa droga, né? Pensando um pouco nisso, né? Eu nem sei se acho que podia falar isso aqui, mas eu na residência eu fiz alguns pacientes insulinoterapia. Então, falando em coragem, né? E os pacientes melhoravam muito, né? Então, hoje em dia, falar nisso, falar, você é louco, como é que você fazia uma coisa dessa? Não, foi os professores que mandavam, eu só cumpria. Eu era residente, né? O Carol, ele fazia, não é? Mas você viu resultados positivos, Feijó? Nos casos? De insulina? Sim. Né? Eram poucos, né? Mas é aquela coisa de observacional. Pacientes que a gente tinha tentado ECT, tinha tentado as medicações que tinham na época, né?
Aldol, clorpromazina, né? Vai ver que o trauma pela insulina era maior do que o trauma que ele havia passado, né? Então ele trocou de trauma, né? Bom, não dá para concluir, né? Precisa de estudos mais sólidos, né? Pessoal, estamos abertos ao... O Blay levantou a mão. Professor É, Blay, por favor. o, o Feijó, obrigado pela apresentação, aí foi ótimo atualizar. E eu queria, na verdade, fazer duas questões simples, né? Mas a primeira delas era saber aí no ambulatório de vocês, como é que tem sido, então, a abordagem, né, que vocês têm feito, o que vocês têm visto que tem funcionado, tanto nessa área da farmacologia quanto da psicoterapia? Qual a experiência que vocês têm já acumulada? E queria que você relatasse um pouco isso. E a segunda coisa, que também me chamou muito a atenção nessa revisão que você fez, é um pouco essa escassez de estudos, né? E essa escassez me chamou a atenção porque já há alguns anos eu via lá no Congresso Americano de Psiquiatria, vários anos, eles fazendo sessões várias, em vários anos, sobre o TEPT, né? Sobretudo por conta dos veteranos de guerra que estavam chegando lá para os Estados Unidos, e uma massa de pessoas, né? Com casos gravíssimos, né? Desse transtorno, e levantando vários desses assuntos em congresso, eram temas de congresso, né? E se na área militar lá dos Estados Unidos não está havendo muita produção, né, de estudos nessa área, me chamou muito a atenção. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até porque lá nesses congressos americanos era com frequência que a gente via lá militares, né, participando de mesas e falando desses assuntos. Eu assisti a várias dessas mesas, e a escassez de publicações. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Obrigado. Bom, obrigado, Sérgio. Bom, a questão do que a gente faz, né? A gente usa as evidências, né, mas dentro, por exemplo, das psicoterapias, né? O grupo do PROV até amanhã vai ter um evento, né, que lotou, né, sobre as psicoterapias no estresse pós-traumático, né, das psicólogas lá do PROV. A gente sempre foi aberto, né, então são várias linhas que estão agindo lá, então tem pessoas formação psicodinâmica, com formação comportamental, cognitivo-comportamental, MDR, enfim, várias linhas, né, e a gente procura e tem uma conversa entre os terapeutas, né. Então se fez ali uma ideia de vamos tirar a pessoa da crise, vamos organizar, né, vamos tentar diminuir esses sintomas, e muitas vezes são pessoas que posteriormente precisariam fazer uma terapia mais convencional, mas a gente tenta tirar do agudo, do estresse pós-traumático, né. Então, são várias terapias que acabam sendo usadas. A medicação, em geral, a gente começa com inibidor seletivo, né, e em doses altas, demora mais tempo para melhorar, mas a gente tem usado cada vez mais, né, os antipsicóticos atípicos, né, como são pacientes extremamente graves, né. E isso que eu coloquei, você está dizendo também a respeito dos militares, né, o que a gente vê é que são pacientes muito graves, né, e que você usa recursos, você começa a associar medicações, associar psicoterapia, né, muito difícil às vezes nesses casos mais graves essa remissão, né, porque são questões traumáticas, você não apaga a memória do sujeito, né, então ele pode melhorar, funcionar melhor, mas aquela vivência ela é modificadora, né, ele nunca mais vai ser igual, pode ser que ele tenha inclusive crescimento pós-traumático, né, melhore. Então, é bastante complexa
e que são casos muito graves, né, que a gente acaba vendo, e alguns casos que ficam nesse limite, né, nessa barreira que o diagnóstico faz. Então, tem alguns que vão por uma questão psicótica, né, funcionando às vezes como esquizofrênico, como bipolares, como TOC, né, então é uma clínica que tem essa pluralidade assim na psicopatológica, e aí cada caso você vai ter que encontrar os seus caminhos, que acho que é no fim o que a gente faz, né? Os guidelines só lá funciona para depressão, mas o paciente às vezes não lê direito qual é o capítulo de depressão, ele vai misturando os sintomas, né? E a gente vai tendo que se virar, né? O que eu vejo também, assim, nesse congresso do ISTS, né, que é de estudos traumáticos, metade ou mais das pessoas que estão lá são fardados, são o pessoal dos veterans, né? E eles têm muito dinheiro, então eles fazem bastante coisa, muita atividade, né, para tratamento, mas a inovação é muito pouca, né? Os ensaios clínicos com medicamento, geralmente a gente usa resultado de drogas que já vêm, né? Então, sertralina, não existe uma droga que é pensada para o estresse pós-traumático baseado nos estudos de fisiopatologia. E ficou também essa questão a terapia de exposição é o modelo ouro, tem uma impressão de que, olha, então é isso que tem, né? Então não se faz muitas propostas novas, né? De que mais a gente pode fazer. Acho que agora, porque o que acontece com a gente acontece com eles. Os pacientes se tornam crônicos, né? Melhoram, mas são crônicos, né? E o que mais a gente precisa fazer? Então essa combinação com MD, MA é uma ideia, né? De precisamos fazer alguma coisa a mais, diferente, outros modelos, né? Então acho que talvez ficou parado um pouco. Ó, é isso que nós temos, sertralina e terapia de exposição. Melhorou, não melhorou, é o que tem. Mas acho que falta esse pulo, essa mudança. Miguel, depois o Dartiu. Miguel tá com a mão levantada. Dartiu e Marcos depois. Bom, Marcelo, obrigado pela sua apresentação e a toda a equipe do PROV pelo que vocês vêm desenvolvendo já há bastante tempo no atendimento de uma situação que, infelizmente, no Brasil ainda é muito... No Brasil, acho que não só no Brasil, mas que são dessas vítimas de diversas formas de violência, né? Você falou que dentro da equipe do PROV, né, existem terapeutas filiados a diversos tipos de correntes do ponto de vista das terapias, né? Existem os psicodinâmicos, os comportamentais, os cognitivo-comportamentais, existe essa técnica do olho, enfim, existem diversas formas de trabalho terapêutico não farmacológico que podem ser realizadas com esses pacientes. Eu gostaria que você pudesse nos dar uma ideia, diante de cada paciente, quais são os critérios que, de alguma forma, vocês utilizam para indicar a terapia A ou a B ou a C como algo a complementar o tratamento farmacológico? Quais são os critérios que, de alguma forma, acabam pesando no sentido de encaminhar, por exemplo, um paciente para fazer uma terapia mais de tipo psicodinâmica ou mais do tipo cognitivo-comportamental, ou essa que, de alguma maneira, tem a ver com a questão dos olhares, né? Então, essa é uma pergunta. E a segunda e última pergunta é, você disse que decidiram, o pessoal, a equipe decidiu não fazer o estudo com o MMDA ficaram com medo. Medo do quê? Obrigado. Obrigado, Miguel. Bom, a indicação, eu acho que até seria interessante que a gente fizesse um estudo, né, mesmo que seja qualitativo, com os psicólogos e os psiquiatras, por quais são os motivos das indicações. O que a gente indica? É muito intuitivo, né? Então, assim, alguns casos que
são pacientes com muitos sintomas dissociativos, por exemplo, com dificuldade de falar, de simbolização, a gente acaba indicando alguma terapia mais suportiva, ou uma terapia que seja mais, que não seja tão interpretativa no primeiro momento, né? Ou até existem uma terapia se chama Somatic Experience, né? Tem uma psicóloga que faz, que parte de bastante de questões somáticas, uma terapia corporal, mas tem um fundamento depois igual às outras terapias. Então, em pacientes com dificuldade de simbolização, de falar, de contato, muito arredios, a gente vai indicar um tipo de terapia. Tem terapia comportamental em grupo, que é feito pela Luciana Moraes. Então, a gente acaba vendo em pessoas que precisariam e que a gente pensa que ver que outras pessoas também passaram por situações, que têm situações semelhantes, né, nessa questão de poder confiar nos outros. Então, é uma indicação um pouco mais intuitiva, né? Assim, essa pessoa tem problemas de personalidade, talvez uma dinâmica possa ser melhor, e essa é uma discussão entre os próprios terapeutas, né? Quem vai para tal paciente, quem vai para tal terapeuta, né? Então, mas seria interessante se fosse uma... Deixa eu pedir um esclarecimento para você. Você citou de pessoas com problemas semelhantes. Há trabalho de terapia em grupo, como se fosse um grupo de autoajuda, quer dizer, de pessoas que têm e que compartilham no mesmo tipo de experiência, ou o trabalho é sempre individual? Não, tem trabalho em grupo, né? A gente tem esse trabalho em grupo em terapia comportamental, né? A gente já teve outros grupos, atualmente não tem. A gente já teve grupo de terapia interpessoal, até a gente fez um estudo com publicação, com bom resultado, mas era concomitante com medicação, né? Então, no momento, a gente só tem isso. Tinham grupos psicoeducativos, né, que era feito pela Paulinha também, isso funcionou durante um tempo. E tem o infantil também, né, que eu acabei não falando aqui, né, a gente atende a crianças também, e aí já teve grupos de adolescentes, né, mas geralmente a terapia lá é individual e também tem comportamental, tem psicodinâmica também. Com relação a outra pergunta que você fez, do medo, né, o medo, eu acho que é o medo de prejudicar, né, primo non nocere, né, então, assim, de causar um agravamento do quadro, né, um surto psicótico, e por um desconhecimento nosso na época, né, e sobre o MDMA, né, era muito novo, né, agora a gente já ouviu falar, pelo menos esse estudo, você acaba lendo, né. O fato é que as pessoas acabam usando muito isso, né? Eu vejo isso e fico meio assustado, assim, as pessoas usam bastante esse MDMA, né? Fora da psiquiatria, né? Então é uma droga, essas drogas sintéticas, elas são bastante potentes, né? Então, mais nesse sentido, por isso que quando eu falei que eu sentiria mais segurança se tivessem mais estudos mostrando o que faz numa pessoa, o que pode acontecer, né? Para você indicar numa pessoa que já está com uma alteração ali instalada, né? Obrigado, eu acho que dentro disso que você está falando, o CBD, por exemplo, né, os canabinoides, os pacientes já estão usando, eles já vêm usando, eles compram e já estão usando, pedem para que você prescreva, né? Mas a gente não sabe, né? A evidência que a gente tem é que ainda falta estudos, né? E nem sei se é tão seguro assim, né? Enfim. Legal, Feijó. Só para dar a sequência aqui, é o Dartiu, Marcos e Bernardo, tá? Os três estão inscritos nessa sequência. Então, professor Dartiu, por favor. Feijó, muito boa a sua apresentação. E o jeito que você expõe é particularmente interessante, porque a gente vê que você está sempre com o seu raciocínio com um pé na clínica e outro na pesquisa, né? Você está sempre cotejando as duas coisas, né? Que enriquece muito a apresentação, né? Mas o que eu queria fazer é uma pergunta bem específica. Você chegou a mencionar o propranolol, a prazosin.
Como é que vocês fazem? Vocês fazem alguma intervenção nessa fase aguda para não haver uma consolidação dessas memórias traumáticas? Ou seja, tem alguma coisa que evite isso? Essa é a pergunta. A gente não faz porque é difícil de ter acesso a esse paciente, né? Quando eles chegam, em geral, já se passaram muitos meses, às vezes até anos, né? Do quadro. A gente pensou, a Andrea pensou, né? Ela agora está sempre lá no pronto-socorro, né? Com os alunos do 5º ano, né? De fazer alguma intervenção ali, né? Nesse momento, porque o propranolol, apesar da evidência não ser boa, foi pensado nesse quadro agudo, né? O prazosim também, porque é um inibidor aí adrenérgico, né? Então de você evitar essa consolidação dessa memória, né? Tem estudos com CBD em Israel também, mas essas evidências são ainda muito precoces, né? Teria que ser uma coisa muito mais próxima, né? Não sei se com o pronto-socorro, de fazer um ensaio clínico. A verdade é que é muito difícil. As evidências para o transtorno de estresse agudo são muito poucas, né? São fracas. É isso. Não sei se a Andrea quer colocar alguma coisa, porque você andou pensando sobre isso, né? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que a maior dificuldade é desenhar um protocolo e conseguir fazer esse protocolo estar ali à disposição e ser seguido, né? E eu acho que é isso que o Marcelo falou. A evidência de propranolol não é muito boa mesmo, né? Ela não é suficiente para você falar, vou usar porque funciona, porque parece que não funciona muito, Darcy. E a prazosina a gente não tem mais no Brasil. Então, a gente está usando doxazosina na substituição. A gente tem pacientes que chegam ali 1 mês, 2 meses do trauma, tal. Pouquíssimos são aqueles que chegam no primeiro mês, né? Então, acho que tem essa dificuldade mesmo, né? Quando a gente desenhou esse protocolo das mulheres vítimas de violência sexual, a gente teve que estender o prazo de inclusão, porque até isso era difícil das pessoas chegarem. E acho que a gente testou, né? Aí falando do que o Blay comentou, de que não tem outras terapias, a gente tentou fazer o protocolo pensando na terapia interpessoal para oferecer outra coisa que não fosse exposição, porque alguns pacientes vão embora quando começa qualquer tipo de terapia de exposição no TEPT e eles não vêm mais, eles não aderem ao tratamento. Então, a gente pensou em fazer, né? Foi muito difícil, como o Marcelo falou, né? No fim, a gente encontrou um resultado semelhante à sertralina, então também a gente não pode dizer que é melhor, né? Mas funcionou. É mais uma opção, mas se você for comparar, eu acho que é isso, né? A evidência ficou muito constante para a terapia cognitivo-comportamental, que foi a mais testada, avaliada, e aí pouco se faz de algo novo para ver se tem resultado. Então, acho que a gente ficou nesse ponto aí, né, de desenhar um ensaio clínico e conseguir, de fato, seguir um protocolo é algo que dá um trabalho bastante grande, né? Legal, André. Professor Marcos Ferraz, por favor. Em primeiro lugar, ótima apresentação, eu acho que foi muito boa, Marcelo. Você fez uma apresentação muito interessante. Em primeiro lugar, um arrepio, porque eu fiz parte do grupo que fazia insulinoterapia na Escola Paulista de Medicina, no fim da década de 60, começo da década de 70, e o sofrimento dos pacientes fez com que Tílio e eu brecássemos aquela coisa que era para esquizofrenia na época. O que eu acho importante de tudo isso que vocês falaram é a formação de recursos humanos. Quando a gente fala hoje em ligações assim, com o transtorno pós-traumático, nós estamos muito focalizados nos dramas pessoais de grandes assaltos, roubos, situações de dificuldade, problemas dentro de uma grande cidade. Mas nós estamos tendo situações diferentes, que é, por Brumadinho. É uma cidade que entra em transtorno pós-traumático. É uma cidade
grandes enchentes, são áreas urbanas, montanhas que caem em cima de áreas desprotegidas, sobreviventes dessa situação. Formação de recursos humanos é fundamental para isso. E desenvolvimento de técnicas que sejam passíveis a esse tipo de tratamento. Porque aí que eu acho que nós estamos hoje começando a pensar aquilo que você colocaram antes muito bem. Os americanos começaram a trabalhar com transtorno pós-traumático em torno de guerra do Vietnã, das pessoas que saíram da guerra, particularmente depois dos tufões que ocorriam ali na área dos Estados Unidos e América Central. Enfim, transtorno pós-traumático é um transtorno que pode envolver comunidades inteiras. E isto é uma questão, portanto, que envolve não só a psiquiatria, a psicologia e uma série de outras atitudes. Gostaria de saber o que você pensa a respeito. E parabéns, ótima apresentação. Bom, obrigado, professor Marcos, né? É sempre muito bom ouvir as suas opiniões e sugestões e indagações, né? A gente foi procurado, nós às vezes nos voluntariamos para algumas intervenções dessas catástrofes, né, que existem. Aqui no Brasil, a gente tem essas questões de Brumadinho, quando chove, aquelas casas que vão sendo soterradas, né, muitas pessoas acabam tendo enchentes também no sul, com certa frequência. Alguns massacres agora a gente vê nessas comunidades também, com avanços, às vezes, da polícia, são com certeza traumáticas, né, essas situações. O que acho que precisaria acontecer, né, existem também guidelines e grupos de países que se estruturam, países que costumeiramente já sabem que tem terremotos, tsunamis, né, e o Brasil a gente tenta, mas não tem. Existem uma tentativa, muitas vezes pessoas vão para esses lugares e se voluntariam, e aí vira uma coisa assim, muito, eu vou fazer desse jeito, tem até a boa intenção do sujeito, né? Mas aí fazem desde todos os tipos de intervenções, muitas vezes sem nenhum tipo de rigor científico, de estudo, de estrutura, né? Então acho que precisaria que houvesse aí uma força-tarefa em montar, né, junto com várias profissões, grupos de trabalho para esse treinamento das pessoas para intervir, porque é isso que você falou, aqui no Brasil, todos os anos a gente vai ter ali os deslizamentos, as enchentes, os massacres, infelizmente, né, que vão tendo, e as consequências. A gente teve um grupo do PROVE que foi lá para Brumadinho, né? Então foi um grupo de psiquiatras e psicólogos que foi trabalhar com as pessoas que estavam ali nessa região, que ficaram desabrigados, na comunidade. Foi um trabalho muito interessante, né? Muito interessante. Tinha um psiquiatra, Nicolas, a psicóloga Luísa, mais alguns outros residentes que foram voluntários para lá. E foi enriquecedor, né? E o que a gente vê que nesses momentos o mais importante é o suporte social, né? As pessoas perceberem que a sociedade está preocupada com eles, que tem um acolhimento, que tem um movimento de doações. Lógico que o certo seria ser isso de uma forma organizada da sociedade, mas esse suporte, né, como é uma catástrofe onde todos acabam acometidos, né, que eles se sintam acolhidos e cuidados pela sociedade. Legal, Feijó. Bernardo? Bom dia. Primeiro, parabéns, Marcelo, pela apresentação, pela trajetória e pelo PROVE. Eu acho realmente um trabalho invejável, eu acho magnífico assim, você ter um núcleo de pesquisa, um assunto tão complicado como o TEP. E eu vou tentar ser breve pelo tempo. Eu acho que o que você mostrou na sua bela apresentação, muito, muito bacana de ouvir, é esse paradoxo que tem. O tratamento de primeira linha
é a psicoterapia, diversas psicoterapias que parecem ter elementos em comum em torno dessa exposição prolongada, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Eu entendo quando você fala da dificuldade de fazer ensaio clínico, seguir protocolo. Então, eu queria aproveitar a tua experiência, até para também, né, poder, quem sabe, estruturar isso na minha própria carreira, um pouco dessa dificuldade que você tem, por exemplo, nessa formulação de estudos, né, essa dificuldade na produção de ensaios clínicos em psicoterapia, porque eu acho que acaba acontecendo, não sei, as revisões, elas acabam fazendo revisões das revisões das revisões, né? Quer dizer, fica um certo dado, uma coisa meio pleonástica, né? Quer dizer, há um tempo atrás eu lembro de eu fazer uma breve análise do transtorno bipolar e assim tinha uma relação de 2 revisões para um ensaio clínico novo. E isso é muito ruim, né? Porque você acaba repetindo o mesmo achado e você não tem nada novo. E também tenho essa impressão como André, que assim, muita gente não tolera essa exposição prolongada. Na clínica eu sinto isso. Então a gente tem que ter alternativas, tem que ter dados novos. Então por isso, eu queria só que você comentasse um pouco mais sobre essas dificuldades que vocês têm sentido no PROV em produzir ensaios clínicos de psicoterapia. Acho que a dificuldade, né, primeiro a questão financiamento, né? Então você conseguir um financiamento para um ensaio clínico já é difícil, para psicoterapia é mais ainda. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, eu tive 4 financiamentos para a psicoterapia, né? Então assim, acho que é mais fácil, pelo menos foi para mim, do que eu vejo às vezes colegas americanos falando que eles não conseguem, muito difícil. Então, por isso que muitas vezes os estudos são nessa área dos veterans, que têm um financiamento próprio para isso, né? Então, a questão do dinheiro, eu acho a dificuldade aqui no Brasil também, em São Paulo, as distâncias, né? Então, os nossos pacientes, às vezes, vir até a consulta é longe, muitos moram na periferia, tem o trânsito, a locomoção, o custo. Acho que isso é ruim para poder fazer, né? Porque muitos abandonam, né, o tratamento, a duração do tratamento, né, o tempo que isso se expõe. Então, acho que... E ter as pessoas que são treinadas para, né? Então, manter a validade, a confiabilidade entre os terapeutas, né? Então, esse teste, então você para fazer, a gente gravava cada sessão. Depois essas sessões eram avaliadas por avaliadores para ver se eles estavam seguindo. Então é muito complexo e envolve muita gente, né? Então dá muito trabalho. Quando eu terminei agora, entreguei, graças a Deus, passou a prestação de contas e o relatório dessa FAPESP, que eu voltei a dormir finalmente, eu falo, nunca mais eu vou fazer outro desse. Daqui a uns 3 meses eu esqueço e falo, nossa, eu preciso fazer um outro, né, desse. Uma outra encrenca dessa aí, mas é muito trabalho, né? E infelizmente acho que falta aí na nossa universidade, né? A gente tem o escritório de apoio ao pesquisador, mas ele não funciona de fato, né? Então eu faço a conta, peguei a ajuda de uma psicóloga que eu amo, que é a Cecília Zilberstein, para me ajudar a fazer os pagamentos, a planilha de curso, tudo a gente que faz, né? Então, assim, e é pesquisa, né? Então, ficou faltando 10 mil. Eu lembro do temático com o Jair, 10 mil é muito tempo. Eu falei, meu, onde é que a gente vai arrumar esses 10 mil, né? E foi do bolso da gente, né? Então, é difícil fazer pesquisa, né? Obrigado, Feijó. Obrigado, Bernardo. Então, né, eu levantei a mão porque... eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Um é lembrar que a reação aguda ao estresse, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, né? Aquela situação de estresse inicial da população no CID-11 foi retirado como transtorno. Acho que essa é uma coisa interessante. Quer dizer, todos ali, né? Então é muito importante essa primeira intervenção, porque isso pode evitar o surgimento de um estresse pós-traumático, né? Mas aquela reação de espanto, né, de muita ansiedade, muita consternação, ela é tida hoje como uma reação absolutamente normal frente à situação. Estou falando aí o que aconteceu no CID-11.
O outro ponto que eu acho que é muito importante, né, Feijó? Nós fizemos os estudos aí em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E o que acontece na nossa população? O que nós vimos? Quase 90% da população apresentou pelo menos uma exposição traumática importante durante a vida. Né? Por que nós estamos falando isso? A importância que tem aí a prevenção. Se nós não tivéssemos essa exposição traumática, né, de balas perdidas, sequestros, violência doméstica, estupros, né? Então nós vivemos uma sociedade realmente muito violenta e a prevalência de estresse pós-traumático é muito elevada, tanto na cidade de São Paulo quanto nas cidades do Rio de Janeiro. E na clínica, sempre que eu dou aula sobre estresse pós-traumático, eu lembro do seguinte: não deixem de fazer uma perguntinha no final da entrevista, a hora que você já tem um melhor relacionamento com o paciente, introduzam na sua anamnese. O senhor já teve alguma exposição de algo desagradável que tenha colocado em risco sua vida e que isso retorne à sua memória? Né? Perguntando de forma elegante, vocês vão ver que realmente, infelizmente, quase que 90% da nossa população já teve uma exposição importante a um fator de violência e que poderia ou pode ter desenvolvido um estresse pós-traumático. Então, só lembrar desses comentários, Feijó, e agora eu passo para você de novo. Eu acho que essa é a grande questão, né? O Jair foi o meu incentivador a estudar estresse pós-traumático, né? Quando eu voltei lá do Brown, né? De falar, vamos estudar, você precisa estudar, vai fazer isso, porque a violência aqui no país ela é endêmica e muito alta, né? Então, e não tínhamos um grupo que estudasse isso de uma maneira mais sistemática e tal. Então, acho que nesse tempo, né, a violência continua elevada, né? Acho que na pandemia, particularmente, ela foi de outra forma, né? Foi dentro de casa que ela aumentou, e acho que a gente tem que estudar. Ainda é um quadro, como eu falei, que as intervenções ainda carecem, né, de mais eficácia, né, e de mais estudo, né? Acho que o que nós temos ainda é bom, mas é insuficiente. Então eu queria agradecer, né, e a oportunidade de falar, e é sempre bom a gente rever aqui os colegas. Tá? Obrigado. Eu queria agradecer ao Marcelo, à Andréia, ao casal Feijó, né, pela direção do programa de violência do nosso departamento, né, e como isso tem mudado a partir aí, desde que vocês montaram esse programa, né, quantas pessoas têm sido realmente formadas, né, e recursos humanos de qualidade para que possam atuar nessa área. Não é fundamental, vocês têm tido um papel importantíssimo e só temos a agradecer o que vocês têm feito e aqui, de novo, parabenizar a aula, né, do professor Marcelo Feijó. Não é por acaso que ele está sendo convidado para abrir as reuniões científicas desse segundo semestre, exatamente porque as aulas dele são muito claras, né, e aquilo que já chamaram a atenção também, é uma pessoa que tem muita exposição clínica e de pesquisa de qualidade. Então, obrigado, Feijó, obrigado a todos, boa semana, pessoal. Vamos iniciando aqui o segundo semestre. Até, obrigado, Feijó. O Miguel vai falar a última palavra. Desculpe, Miguel, não tinha visto. Eu não levantei a mão, não, eu bati palminha. Mas apareceu o nome, então desculpe. Então, legal, pessoal. Parabéns. Boa semana. Tchau.